Olá, é um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Luana e hoje estou aqui para juntos podermos estudar um pouquinho e refletir sobre as lições tão sábia e amorosamente trazidas por Kardec junto com os espíritos no Livro dos Médiuns. Eu primeiramente gostaria de agradecer pela oportunidade e nesse momento quero pedir que o nosso Mestre Jesus envolva a todos com muito amor, com muita paz, e gostaria também de pedir aos nossos mentores que nos auxiliem para que tenhamos uma melhor compreensão dessas lições. Hoje a lição a ser estudada é o item 282 do Livro dos Médiuns, as perguntas 11 a 15. Então, na pergunta 11, Kardec pergunta: há inconveniente em invocar espíritos inferiores e pode-se temer, em os chamando, colocar-se sob seu domínio? E a resposta foi: eles não dominam senão aqueles que se deixam dominar. Quem está assistido por bons espíritos nada tem a temer. Se impõe aos espíritos inferiores e estes não se impõem a ele. No isolamento, os médiuns, sobretudo aqueles que começam, devem se abster dessas espécies de evocações. Ou seja, os espíritos, eles dizem que não é proibido, evocar espíritos inferiores, mas tem que se haver cautela, Por exemplo, os médiuns iniciantes devem se abster desse tipo de evocação. Por quê? Porque existe, por exemplo, o risco de acontecer obsessão. Caso o médium não esteja devidamente preparado, ele pode de alguma maneira se conectar com esse espírito evocado, E sobre essa questão de ser seguro ou não evocar espíritos inferiores, o importante sempre numa evocação é o objetivo principal. Então, assim, se a comunicação ela tiver o objetivo de auxiliar o espírito, se for para fins educativos, então não há problema. Claro, havendo sempre o principal, que é o quê? Uma boa preparação do médium e do grupo em si. O grupo ele tem que estar com uma boa harmonia de pensamentos, de sentimentos, tem que buscar sempre se conectar com os bons espíritos para que esses possam auxiliar durante a comunicação. Então, resumindo sobre essa questão do domínio, de existir o risco de evocar um espírito e esse passar a dominar o médium ou dominar ali a situação, da reunião, esse risco, ele existe sim, mas apenas para aqueles que não estão devidamente preparados. Na pergunta 12, Kardec pergunta: é necessário aplicar algumas disposições particulares nas evocações? Eles respondem: a mais essencial de todas as disposições é o recolhimento, quando se quer ter relações com espíritos sérios. Com a fé e o desejo do bem, se está com mais força para evocar os espíritos superiores. Elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento, no momento da evocação, identifica-se com os bons espíritos e os dispõe a virem. Então, sobre haver disposições especiais nas evocações, nós podemos dizer que sim, mas são interiores, que é o recolhimento, o pensamento positivo, pensamento elevado e principalmente o bom propósito, Essas são as chaves para uma comunicação séria e com os bons espíritos, Lembrando que não é proibido invocar espíritos inferiores, não é isso. É que
tem que haver uma preparação especial realmente, né? Tem que ter um propósito, não pode ser uma comunicação leviana, né? Apenas por curiosidade, enfim. Na pergunta 13, Kardec pergunta: a fé é necessária para as evocações? E eles respondem: a fé em Deus sim, para o mais a fé virá, se quiserdes o bem e se tiverdes o desejo de vos instruir. A fé, ela é sempre fundamental, né? A fé em Deus, a fé em Jesus, ela sempre tem que ser a luz da nossa vida em todas as áreas, né? Mas principalmente ali numa evocação, ela é fundamental, né? E é importante que todos tenham, né, a fé. Como nós já citamos, é muito importante que todos tenham uma união de pensamentos, né? O mesmo tipo de pensamentos. Então, a fé, ela realmente é muito importante em todos os componentes do grupo, porque a união de pensamentos e propósitos, ela ajuda a elevar a vibração do grupo. Quando as pessoas elas estão reunidas num local com o mesmo ideal de amor, caridade, de estudo ou de socorro, elas formam um campo fluídico muito mais forte e harmonioso. Isso facilita muito a sintonia com os espíritos superiores que possam auxiliar, né, durante o trabalho, na sustentação energética, no auxílio com o irmão desencarnado. Não adianta, por exemplo, um médium estar com o pensamento positivo, estar focado no ideal de ajuda, de auxílio, esse médium ter fé, e o médium que está do lado, por exemplo, está distraído, está impaciente, ou estar ali apenas por estar, né, sem nenhum tipo de boa intenção, realmente dessa forma não auxilia. Até mesmo sobre esse assunto, eu me lembrei sobre uma dúvida que existe em relação ao número ideal de pessoas, né, numa reunião mediúnica. Existe essa dúvida. E aí podemos dizer que realmente o número não importa, né? Existe sim uma recomendação, até mesmo nos livros de André Luiz, existe a recomendação de que tenha no máximo 14 pessoas. Isso não quer dizer que tem que ser 14, menos de 14. Acredito que o que mais importa é realmente a elevação do grupo na questão da harmonia, né? Realmente da harmonia de pensamentos, união de propósito, né, de todos do grupo, é o que mais importa, né? Porque um grupo estando ali com as mesmas intenções, né, quando o grupo ele age em nome de Deus, em nome da verdade, ele cria uma espécie de um chamado luminoso que os bons espíritos reconhecem, atendem, auxiliam, né? Então, assim, sempre é bom se lembrar que o pensamento coletivo, ele realmente tem mais poder, né? Por exemplo, se tem 10 pessoas e apenas 3 estão ali com fé e com o mesmo pensamento e com a mesma intenção, não adianta. Todos têm que estar ali com o mesmo propósito. Bom, eu já até falei sobre isso nas outras perguntas, sobre a importância da harmonia de pensamentos entre todos que compõem o grupo na reunião mediúnica. Isso é fundamental. Todos têm que estar ali reunidos com o mesmo propósito, com a mesma natureza de pensamentos e sentimentos e intenções, que é o que? Auxiliar os espíritos, né, desencarnados que venham a se manifestar, e também no propósito
do aprendizado, né? Porque nós estamos aqui em aprendizado constante e como médiums principalmente, através das comunicações, né? Tanto com espíritos elevados como com espíritos de ordem menos elevadas, nós sempre temos a oportunidade de aprender algo, né? Então, até mesmo para que se mantenha a sustentação adequada do trabalho, é extremamente fundamental que o grupo esteja em harmonia, esteja sintonizado, né, com as mesmas intenções, sentimentos, pensamentos, porque assim vão todos estarem na mesma frequência vibracional. Bom, então, trouxe um pouquinho daquilo que eu entendi em relação a essas perguntas. Espero ter sido clara nas minhas colocações. Espero poder auxiliar um pouquinho no entendimento, né, de hoje. E aí agora vamos continuar o nosso estudo através da reflexão de todos os participantes do grupo. Tá bom? Agradeço a oportunidade. Peço a Jesus que abençoe a todos. Tenham todos uma ótima semana.